Hoje, vamos explorar o poder transformador da espiritualidade em nossas vidas. O podcast Despertando Consciências traz histórias inspiradoras de superação e autoconhecimento. Nossos convidados compartilham experiências que mudaram suas percepções sobre a vida e a morte. A cada episódio, buscamos despertar a consciência e promover a reflexão profunda. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e conexão com o divino. Vai. Boa noite, meus amigos, meus queridos amigos. Bem-vindo ao podcast Despertando Consciência, um programa feito para você que está atrás de conhecimento e esclarecimento, sempre com muita descontração. E o programa de hoje está simplesmente sensacional, porque o convidado é sensacional. Mas antes de mais nada, vamos apresentar a nossa bancada. E hoje eu vou começar diferente. Eu vou começar pelo Sombra. Boa noite, Sombra. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aí, inclusive vocês. Vamos entrando, gente. Tem muita gente aí que vai entrar, que eu sei. Vai ter bastante pergunta. O assunto hoje é muito importante. É um assunto que mexe com todas as famílias, e não especificamente num grupo de famílias, né? Que é a perda de entes queridos. E eu quero também lembrar que o nosso lanche de hoje é da panificadora Pinheiro Machado. Quer ver? Ó, o Nilton vai pegar na mão aqui, ó. Ele já comeu uns 5 palitos desse aí. Apesar de ser diabético, né? Ele está comendo. Agora, aí. Esses pãozinhos deliciosos, todo tem, vai na mão mesmo. Esse, quem comeu todos que estavam aqui, só sobrou esse. Quem comeu, ó. Veio com uma conversa de que não jantou e tal, detonou o pedaço aqui. E eu quero lembrar a todos que todos esses alimentos, o suco, tudo isso foi fluidificado pelo nosso Messias. Não engorda, né? Não engorda. Messias é que fluidificou. E vamos lá, vamos em frente, vamos apresentar os outros aí. Vamos lá, então, dando continuidade, nós temos aqui ao meu lado o meu querido Silvio. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Prazer em recebê-los, estar dentro da sua casa, onde você estiver aí. E hoje nosso assunto vai ser muito bom, porque nós também temos um convidado muito bom. E aqui, ó, nessa grande direção aqui, nós temos o Messias, o nosso guardião dos alfarrábios. Boa noite, Messias. Boa noite, Nilton, boa noite, Silvio, boa noite ao convidado, né, que você vai apresentar, não vou dar spoiler, né? E vamos lá, esse é um tema que realmente mexe com muitos, né? Independente de raça, cor, religião, a perda de ente querido é algo que mexe muito fundo com a gente, né? Verdade. E finalmente, sei que vocês estão ansiosos, o nosso querido grande talento da Baixada Santista, que está no Brasil e talvez até do mundo, o meu amigo, o meu irmão, Vidar Santos. Boa noite, Vidar. Seja muito, muito bem-vindo. E gratidão pela sua presença, brilhantando o nosso programa. Boa noite, Silvio, boa noite, Nilton, boa noite, Messias, boa noite, Zé, né? E o Nilton sempre faz uma propaganda um pouco exagerada que a gente começa a se sentir importante. Só falo o que eu vejo. Então, muito obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui participando do podcast, Despertando Consciências. E despertar consciências, acho que é um passo importante para a nossa evolução. Né? Verdade. Muito obrigado. Bom, Silvio, qual é o nosso tema de hoje, Silvio? O nosso tema é justamente a perda de entes queridos. Como? Então, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para todos aqueles que perderam seus entes queridos. Como devemos lidar? Como suportar, né? Devemos chorar, lamentar ou orar? Então, vamos deixar aí o podcast aberto para todos que querem falar alguma coisa, fazer um comentário ou fazer uma pergunta.
Ok? Você aí que está nos vendo, tenho certeza que você tem uma história para nos contar. Nós estamos aqui abertos, o podcast é nosso, é de vocês também. Então, comentem, perguntem, participem, faça sua exposição, será muito, muito bem-vinda. Né, Messias? Já que vocês falaram que eu sou o guardião dos alfarrábios, Isso. só para a gente poder alimentar esse assunto, no nosso Livro dos Espíritos, né, na pergunta 934, Allan Kardec perguntou ao Espírito de Verdade: a perda de pessoas, e desculpem pela minha voz que está ruim hoje, a perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente de nossa vontade? E a resposta: essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação, e a lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos, com vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que, para isso, tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, já naquela época, 1857, mais ou menos, o Espírito de Verdade já nos veio alertar que passamos por isso, porque, primeiro, que é uma inexorável da vida, né? Temos que passar por isso, ou por prova ou por expiação, né? Mas que o que acalenta o nosso coração, quer dizer, é saber que, ainda no caso, para quem acredita na doutrina espírita, mas que exige a possibilidade da comunicação com eles quando nos é permitido, né? Mas o mais importante é a gente, no meu ponto de vista, e depois eu peço até a ponto de vista de vocês, que a gente só sabe disso quando passa, né? E eu já perdi pai e mãe, né? E eu, graças a Deus, eu consegui passar de uma forma tranquila. Mas quantos não passam de forma que pesa, né? Pesarosa, né? E levam o luto durante tanto tempo, né? Ô, Vida, é lógico que a gente estamos num podcast espírita, né? Mas nós temos um público também fora da doutrina. Tem religiosos, tem evangélicos, e tem a sua cultura, né? E tem aqueles que são simpatizantes, mas não frequentam e não seguem uma doutrina. Na sua visão, assim, né? Sem qualquer tipo de didática, como é que uma pessoa que perdeu principalmente um ente muito querido, né? A sua sensibilidade, como é que poderia suportar isso, né? Esse luto? Né? Eu queria aproveitar e acrescentar a pergunta da Tereza, que tem a ver com isso. Ela pergunta assim: eu perdi minha mãe há 1 mês e sinto um vazio tão grande que nem consigo sair da cama. Tudo perdeu sentido. Isso é normal? Quanto tempo essa dor insuportável vai durar? Como o Newton falou, que tem irmãos que não só da doutrina espírita, mas católicos, né, tem evangélicos que acompanham também, né? E então, olhando por esse prisma, é bom começar dizendo que a morte ela é muito democrática, ela é para todos, né? Para o rico, para o pobre, para o católico, para o judeu, enfim, né? É para todos. A diferença, né, é como cada um lidar com a perda, né? Lidar com essa situação da morte em si. Então, assim, por exemplo, nós da doutrina espírita, a gente tem uma pequena vantagem, né, vou dizer assim. Um sedativo, né? Um sedativozinho. Porque, primeiro que a doutrina espírita, ela não nos exime da dor, né, do sentimento de perda, da tristeza, o luto, né? O luto, né? Só que ela nos consola. Ela não nos exime de passar pela perda, pela dor, mas ela nos traz esse controle. Só um instante. Estão falando que o teu som está baixo, então se você puder falar um pouco mais próximo do... É? Tá ok? Põe. Dá um retorno, então. Então, como a gente... Então, vou repetir, né? A morte sendo democrática para todos, para o jovem, para o velho, para o rico, para o pobre,
para o feio, para o bonito, para o católico, para o judeu, para o espírita, enfim, ela é para todos. A diferença é justamente como cada um lidar com isso, né? Então, é lógico que ser espírita não vai, se eu perder a minha mãe, no caso, né, e a minha mãe está muito doente, se eu perdê-la, é lógico que eu vou sentir. A minha mãe é a minha base, é o meu chão, né, vamos dizer assim. Eu devo tudo a ela. Então, não é a doutrina, não é o fato de ser espírita que eu não vou sentir a perda dela, né? Mas a doutrina espírita me consola porque ela me diz, ela me ensina que a morte não é o fim, né? Que existe vida após a vida, né? A doutrina espírita diz que é uma separação temporária. Exatamente, né? Um dia a gente vai se reencontrar com esses entes queridos, né? Então, eu acho que, pelo menos, mesmo cada um lidando de uma forma diferente com a perda, com a morte, uma coisa que vai ser o sedativo, como o Nilton falou, que é para todos. Uma coisa é o irmão tempo. O irmão tempo, né? Lógico que cada um vai demorar um pouco mais para... A Cara Tereza perguntou quanto tempo ela vai ficar assim. Cada um tem o seu luto, né? Cada um tem o seu luto. É o tempo de luto. Então, um mês seria muito pouco, né? Sim. Eu acho que ainda Sim. ela está ainda nesse luto dela, que é natural, né? Depende também da ligação que a gente tinha, né? Essa ligação afetiva que a gente tinha com o desencarnado, né? Às vezes era uma pessoa que... Constante, né? Às vezes não, uma pessoa ausente, uma pessoa... Ou, às vezes não era um desafeto, mas um desafeto, né? Então, tudo isso vai fazer a diferença nesse tempo, né? Nessa aceitação ou não, né? Então, eu, assim, pessoalmente, falando de forma pessoal, eu já passei pelo luto do meu pai, né? E talvez eu não vá sentir tanto, quer dizer... exatamente. Eu não senti tanto a perda do meu pai porque ele já não era tão presente assim na minha vida. Então, foi só uma ausência repentina, né? Então, eu já estava acostumado. Ela está enferma, né? Uhum. Para mim, eu acho que a enfermidade ela vai dando uma certa... você vai se... Não vou falar acostumando, que é muito forte, mas... Se preparando. Se preparando para... E até, muitas vezes, até se tornar um alívio, porque a gente ama aquela pessoa, vê aquela pessoa sofrendo, né? E, não que a gente queira que ela parta, mas aquele alívio de você saber que vai parar com o sofrimento, né? E dentro da doutrina, como a gente sabe que no mundo espiritual o corpo físico desaparece, o espírito consegue recuperar mais fácil, mais rápido, né? Então isso nos dá um certo conforto, né, Guilherme? Com certeza, com certeza. É importante transformar aquela dor que a gente está, né, numa situação mais serena, por aí de oração, de pensamento, não ficar agregando, sentindo aquela saudade enorme, que isso atrapalha tanto nós que estamos aqui, como o espírito que desencarnou. Então, a serenidade seria uma das melhores... Exatamente. serem tomados pelo quem está passando por essa situação. Exatamente. Eu tenho experiências, né, de amigos, irmãos, até mesmo de casa espírita, que invoca muito o desencarnado com esse sofrimento, às vezes excessivo, né, que vai tirar a tranquilidade desse ser desencarnado, no caso, a mãe, né, que sofre a dor do filho, e ela repete aquilo para si mesma a todo tempo, né? E mal sabe ela que também está desequilibrando o filho, porque não deixa o filho seguir. O filho vê a mãe ali sofrendo pela perda dele, né? Pela ausência dele, e ele também não consegue seguir, porque, né, a mãe fica ali nessa... Então, quando, ao invés de lamentar, essa oração ela não pode ser o tempo todo de sofrimento, de... Uma fixação. Fixação. Eu queria aproveitar e já falar que, por exemplo, nós temos aqui já acompanhando com a gente a Jaqueline Aparecida, a Dona Maria Emília, Suzana Bosch, Rodrigo Lopes, Rita Cassel, aqui está a Rita Rochão, a Celeste Rodrigues, a nossa Big Sister,
nossa Big Sister, Opa! Dona Nilza. É. E aqui tem 2 comentários que eu passo até para a mesa. Primeiro, a Suzana, ela coloca assim: mas a dor não pode ser maior que a sua própria existência. Oh, legal, hein? Né? Muito bom. E a Jaqueline coloca o seguinte: quando meu pai partiu, foi no início da pandemia. O que me ajudou muito foram as palestras espíritas no YouTube, estudo online de uma casa espírita e principalmente focar na gratidão a Deus de tudo que vivi com ele. Exatamente. Muito bom. E o Rodrigo coloca: tem a necessidade de ter a consciência de não prejudicar a partida do irmão. A não aceitação cria e prejudica não somente quem partiu, porém quem está criando esse campo energético. E o Rodrigo Lopes é o Rodrigo Mela. É o Mela, né? Querido. E nesse comentário do Mela, deixa eu ver se eu acho aqui, já que eu sou o guardião, né? Aqui. A pergunta 936, como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez até ao reencontro. Legal, sim. Silvio, uma palavrinha aí, Silvio? A gente não pode esquecer aquilo que o Vida falou, que seja uma oração de lamentação. Eu achei bem interessante a tua colocação. Ficar lamentando o tempo inteiro a morte e a perda daquele ente querido. Achei muito interessante essa colocação. E realmente não deve haver isso. A gente tem que ter gratidão pelos momentos que nós passamos, bons ou ruins, né? Exatamente. A gente tem que saber que aquela pessoa, aquele ente querido, foi importante na nossa vida, e ele vai continuar sendo. Porque a morte não existe. Nós vamos nos encontrar do lado de lá. Então façam orações com serenidade, pedindo para que o espírito esteja tranquilo, em paz, prosseguindo a sua caminhada, para que nós também possamos seguir a nossa, que assim como eles, nós também estamos seguindo a nossa caminhada aqui. Você não acha, assim, você colocar, você não assim, eu sei que é difícil, eu também, meu pai já se for, né, a gente sente, mas será que quando der uma trégua dessa dor, né, a gente começar a lembrar dos bons momentos, né? Porque quando a gente começa a lembrar dos bons momentos, a energia muda, né? Então, a saudade, ela sai da dor para uma saudade, né? Então, eu acho que quando você lembrar de bons momentos, momentos agradáveis, momentos engraçados, né? Que você começa a lembrar e até rir, né? Eu acho que, será que talvez não seria uma vacina contra essa dor? O que você acha, Vidar? Sim. A Jaque, ela foi muito feliz no comentário dela, quando ela falou da morte do paizinho dela, e desse sentimento de gratidão que ela traz por tudo que ela viveu com ele, né? Esses momentos bons. Isso faz bem para a gente, né? Ao invés de lamentar, agradecer por todo o tempo em que foi permitido a presença dessa pessoa, né? Como o Silvio também falou. Então, vai chegar esse tempo que de tanta gratidão você já não vai sentir mais. Por exemplo, se você ouvir uma música que o seu pai gostava, né, e às vezes a gente evita ouvir para não lembrar, né, para não sentir tristeza. Inverso, né? Mas quando você passa a agradecer, você passa a ter um sentimento de mais leveza. Quando você ouvir a música, né, que o seu pai ouvia, que você gostava, você vai gostar de ouvir, né? Você mesmo vai chegar e vai pôr exatamente, cantar, né? Vai cantar as músicas que seu pai gostava. Eu já tive esses momentos, sabe? De lembrar do meu pai e começar a cantar as músicas dele, né? E a minha filha, papai, cantando música. Você falou uma coisa interessante. Meu pai, ele tinha mania de assoviar. Assobiando o tempo inteiro. Era um vício dele. Todas as músicas ele assobiava. Aí quando eu ouço alguma música assim, eu até falo para minha esposa,
Pelo menos essa daí o meu pai assobiava o dia inteiro. Nossa, E é um sentimento, entendeu? É. Já, Você chegou assobiando? já. Distraída, do nada começou Tá a assobiar. assobiando, lembrando daquelas canções que ele também assobiava, entendeu? Muito interessante. Exatamente. E Vida, agora partindo assim, dentro do nosso contexto, esses nossos entes queridos que estão no mundo espiritual, né? Que estão tocando sua vida lá, porque a gente, na realidade, a encarnação, ela é pessoal, individual, né? Então, eles agora estão no mundo espiritual. Você acha, assim, que, depois de um certo tempo, evidente, eles podem nos visitar? Como a gente visita que nem quando a gente casa, a mãe fica na casa dela, né? E a gente tem um dia da semana, ou de vez em quando vai na casa da mãe, bate na porta lá, mãe, vem almoçar aí, vem jantar aí. Você acha que no mundo espiritual acontece isso? Quando eles têm permissão evidente, será que eles vêm nos visitar no momento? Qual a sua visão nesse sentido? Com certeza, com certeza. Tendo permissão, tendo mérito para isso, né? Com certeza eles vêm nos visitar, matar essa saudade, porque como disse o Chico, né? A saudade é uma dor que fere nos dois mundos, tanto daqui para lá como de lá para cá, né? Então, essas visitas muitas vezes nos fazem bem, né? É lógico que não pode ser uma constante, imediata, né? E assim, a presença do desencarnado dentro de um lar, dentro de um ambiente onde há pessoas encarnadas, dependendo do apego que se tem, cria-se um desequilíbrio ali, né? A energia do lugar fica mais desarmônica, densa, não sei. Dor, né? No caso, a pessoa também está com saudade. Então, por mais que não seja, por mais que não seja de tristeza, uma presença de tristeza, mas até mesmo sendo uma presença feliz, vamos dizer assim, eu acho que essa presença ela não pode ser prolongada, né? Não pode. A gente precisa cortar os apegos, né? Porque tanto o espírito desencarnado, quando é apegado às coisas materiais, à família, às pessoas, ele não consegue prosseguir. Da mesma forma o encarnado. Quanto mais apego a gente tem aqui nas coisas materiais, ou até mesmo nos nossos afetos, né, nos nossos laços familiares, a gente também, quando chegar a nossa vez de desencarnar, a gente vai estar preso nisso. Sim, com certeza. A gente vai desequilibrar o ente querido. A preocupação com o ente querido, às vezes você tem um filho, um neto, né? Aí você, de repente, desencarna preocupado, quer dizer, aquele projeto que você talvez tivesse que ter, né, para poder continuar o teu processo individual, né, de preparo, assim por dizer, para que um dia ele possa estar em condições de fazer aquela famosa visita esporádica, às vezes atrapalha, né? Atrasa a nossa jornada, né, Newton? Tem pergunta aí? O Cláudio, ele está falando exatamente isso. Como explicar a morte de um avô ou uma avó para uma criança pequena? Devo usar metáforas como fez uma longa viagem ou é melhor ser mais direto? Boa pergunta. Quem se atreve? Quem se atreve? Eu acho que nada mais interessante que o próprio parente próximo dessa criança que a conhece, né, para fazer essa avaliação, né? Quem sou eu para dizer se fala? Se a gente uma ideia, desculpa. Se quando fazemos um atendimento mediúnico, nós nunca dizemos para o irmão desencarnado que ele está morto, como dirá para uma criança que um parente morreu, né? Eu acho que pode ser usado em determinadas idades metáforas, né? Que Jesus usava parábolas com a gente. Sim, exatamente. Né? Então por que não usarmos metáforas com crianças, né? Não vejo a necessidade de se mostrar a realidade nua e crua para uma criança de 4, 5, 6 anos, que de repente começa a sentir falta do avô, de um pai, né? Eu tendo a achar que
metáforas seriam melhores, né? Mas eu acho que cada caso é um caso. Não... É o que você falou, né? Achei legal o que você falou. Você disse o seguinte, ninguém melhor do que aquele, um pai, uma mãe que conhece, que convive, sabe qual é o comportamento, né? Qual é a reação. Ninguém melhor que definir. Não existe um padrão, né? Não existe uma... não existe um padrão para isso. Eu acho que quem convive com a criança, umas são mais esclarecidas, outras são mais infantis, né? Umas são mais preparadas, outras menos preparadas. Acho que né, melhor, né, o Silvio? O que o Messias falou e o nosso amigo é fundamental, porque a gente vê crianças hoje em dia que eles têm tanta evolução, elas falam tantas coisas pra gente como se elas fossem um adulto, um mini adulto, né? Então a gente tem que ter discernimento de qual será o comportamento da criança. De repente você chega para a criança e começa a fazer muito floreio e daqui a pouco ela olha para você com aquele ar de assim, por exemplo, eu já sei que meu avô foi morar com o papai do céu. E aí, pronto. Quando eu perdi meu avô, que na realidade não era meu avô de sangue, né, vamos dizer assim, era de um outro casamento do meu avô, que eu adorava ele. Eu era pequenininho, tinha 5, 6 anos. Eu fiz questão de ir no velório, quis ver meu avô. Que idade tinha? 5, 6 anos. Eu quis ir. Ninguém queria deixar, não, eu quero ver meu avô, eu quero me despedir do meu avô. Ele foi pro céu e ele vai com um beijo meu. Eu quis dar um beijo nele e ele legal, foi. Hein? Então, assim, vai muito, é o que o Messias falou, vai muito da criança. Sim. Não precisava me falar, o vovô agora virou uma estrelinha, ou ele foi fazer uma viagem longa. Não, ele faleceu. E eu, como eu gostava muito dele, eu quis me despedir dele. Sim. Entendeu? Eu acho que cada criança é uma criança. Pode devolver o microfone de você, já está funcionando. Como o Rodrigo Mello fez uma pergunta aqui para o Vidar, não sei se é uma pergunta, né? Vidar, como sabemos, os laços de família não se desfazem. Sabendo disso, qual a melhor maneira de explicar o como dar continuidade ao amor sem prejudicar nem ao desencarnado, como também aos que ficaram? Ou seja, qual a melhor maneira de explicar, né, como dar continuidade ao amor sem prejudicar nem o desencarnado e nem aos que ficaram? Como dar continuidade... Como sabemos, os laços de família não se desfazem. Sim. Sabendo disso, qual a melhor maneira de explicar ou como dar continuidade ao amor sem prejudicar nem ao desencarnado aos que ficaram? Talvez para para que se o Rodrigo ainda estiver aí, talvez ele explique melhor. Talvez para que a gente não fique tão obcecado. Porque uma coisa, a gente pode... o amor e a obsessão são parceiros, né? Parceiros, né? E a gente pode achar que o nosso amor... né, aliás, nossa obsessão seja um amor excessivo. Um amor excessivo, né? E isso acaba prejudicando a nós mesmos, né? E também, então... Sim. Eu tenho uma amiga que está nesse processo, né? E às vezes ela não permite nem que a gente fale, por exemplo, olha, não fica sofrendo, reza. Ela acha que você aconselhá-la a esquecer o filho, porque para ela acha que que a gente está orientando ela a esquecer o filho. Não é isso, né? A gente quer que ela saia daquela vibração para que ela fique bem também, né? Então, ela precisa dar continuidade a esse amor, mas de forma que ela não prejudique nem a ela, nem a família, nem o desencarnado. Assim, né? Ela acaba contaminando, né, como o Newton diz muito essa palavra, essa egrégora da casa, né, fica prejudicada por conta desses excessos de lamentação, de tristeza, né? E a gente pode trocar isso, como a gente já falou, trocar pela gratidão, né? Trocar pelos pensamentos dos momentos bons que essa pessoa deixou, né? E... É que é muito difícil, né, Vida? Eu acho assim, nós estamos prontos e preparados até para perder o pai e a mãe, que é o ciclo natural da vida. Agora, nenhum pai está preparado para enterrar um filho, né? Eu acho que a dor maior é justamente essa. Tá certo. É complicado. Quer falar, Sombra?
Não, tem uma pergunta do Carlos aqui, aliás, pertinente. Ele está falando das datas comemorativas, como Natal e aniversário, se tornam piores dias do meu ano. Como lidar essas ocasiões sem a pessoa que amamos? É complicado, né? É complicado. Mas eu vou, assim, da minha visão particular, né? Eu acho que é pior porque está ausente, né? Mas a gente pode fazer a pessoa presente, né? Eu digo, sem misticismo, sem, né, rituais, assim por dizer, mas agradecendo a Deus e até a ela, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam, né? Pelo tempo que ela teve conosco, tendo essas datas, né? Por exemplo, o Natal agora, que é a data mais dolorida, tem um momento, a família reunida, e falar assim, olha, eu agradeço a Jesus por essa oportunidade de estarmos todos reunidos, né? E também aqueles que estiveram conosco, né? Então, nesse momento, pode até pensar, agradeço a fulano de tal, né? O papai, mamãe, por todos esses natais que passaram comigo, né? Conosco, e com certeza vocês estão presentes. Eu ia falar vocês isso. Vocês estão presentes, porque na realidade, apesar de não estarem fisicamente, vocês estão em nossos corações, estão em nossas lembranças. E aí, nós somos energia. A gente sabe que dentro da doutrina nós somos energia. E a gente emana essa energia de amor, e mesmo, talvez, se essa pessoa não tiver possibilidade de estar presente ali, que talvez, provavelmente não esteja, né, vida? Mas é onde ela estiver, ela vai receber. Que é com o nosso WhatsApp hoje em dia. Né? Hoje em dia, você está lá na China, faz uma chamada de vídeo com a pessoa, né? E fala com a pessoa lá na China. E se isso acontece no nosso mundo material, através das redes sociais, nós temos muito mais capacidade de fazer isso na parte espiritual. Então, é aquilo que eu falo, vai, eliminador, não vai, mas talvez doa menos. Sim. Né, Silvio? Talvez doa menos. Você agradecer a pessoa naquele momento, junto à família, em homenagem à família, faz uma prece, né, Jesus, sim, e agradece a oportunidade de ter estado com ela. Sim. A gente não pode esquecer, vou frisar de novo, a oração é o maior vínculo espiritual que a gente tem com a espiritualidade, né, que a gente consegue fazer a nossa conexão, assim como nossos pensamentos ruins, eles se conectam a malévolos, né? Então, é importante a gente, nesse momento, na reunião de família, mentalizarmos eles, querer o bem, querer que eles estejam bem. Mesmo que eles estejam passando alguma dificuldade, isso vai ser útil demais. Vai ser útil demais. A oração ela tem uma força muito grande. Sim. Então, a gente precisa ter essa conexão. Meu paizinho desencarnou às vésperas do Natal do ano passado. Ele desencarnou dia 20 de dezembro. Faltavam 5 dias perto, para o Natal. Né? Então marca, né? São datas que a pergunta se referenciou. É bom Carlos ter se referenciado a isso, né? Porque para a gente, e a gente sempre passou o Natal em família, né? E então, no momento dessa celebração natalina, a gente fez oração pelo meu pai. Legal. Né? Isso. Né? E não foi uma coisa pesada, né? Lógico, um irmão ou outro derramou lágrimas, sim. Dói mesmo, né? Dói. Mas o chorar, ele não é, o problema é quando é o exagero. Quando você quer aquela pessoa do seu lado, que ele não podia ter ido embora. Isso que é o problema. Sim. Entendeu? Porque você não livra ela e ela não se livra de você. Eu lembro que no velório do meu paizinho, eu levei uma caixinha de som e coloquei músicas do Nelson Gonçalves, que ele adorava. Gostava, né? E aquele Nelson Gonçalves, o velório todo, e eu sei que ele estava curtindo, né? Eu estava tendo esse entendimento ali que ele estava curtindo. Né? No hospital também, quando eu vi que ele estava ele não conseguia falar, mas eu sentia que ele me ouvia. Ele estava sendo consciente. Aí peguei o celular, coloquei lá Nelson Gonçalves no YouTube e fiquei ouvindo, coloquei perto do ouvidinho dele assim, no leito do hospital, eu fiquei ouvindo. Eu mesmo, aquele momento foi para mim um momento de parceria, né? De parceria e ao mesmo tempo de despedida junto do meu pai, porque eu sabia que ele não voltaria mais para casa. Então, naquele momento foi o momento que eu mais chorei, que eu mais
desaguei, mas depois, pronto. Porque é despedida, passou, né? Você achou que foi um momento de despedida, né? Por isso que você, no caso... Isso, depois eu fiquei tranquilo, sabe? Depois, o velório dele foi muito bacana. E, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, uma curiosidade no velório do meu pai, é que chegou um irmão em situação de rua, né? E isso sim me emocionou bastante no momento, porque ele, sem conhecer ninguém, foi lá na beirada do caixão do meu pai, ficou olhando, depois foi lá tomar café com bolacha, né? E ficou lá. E eu achei aquilo para mim muito significativo, né? Nós que trabalhamos com esse né? público, né? Para mim foi uma resposta, um consolo da espiritualidade naquele momento para mim, né? Principalmente para mim. Você não acha? Existe assim, um folclore, né? De que quando um beija-flor aparece na sua casa, é um ente querido, ou só ente querido, doutor Anjos, não é a mesma coisa, não deixa de ser, nos recepcionando. No teu caso, que faz um trabalho maravilhoso, por isso que eu sou seu fã, esse trabalho que você faz, na simplicidade, até na humildade, você não divulga, você só faz esse trabalho junto aos moradores de rua, todo mundo conhece o seu trabalho. Você não acha que foi um beija-flor que o teu pai te mandou? Falou assim, filho, tá tudo bem, eu tô legal. Você não acha que talvez seja essa mensagem? Sim, o simbolismo foi esse, e eu entendi, e por isso me comovi muito, sabe, nessa hora. Fiquei muito feliz, muito grato a Deus por mandar essa borboleta, como você disse, né, pousar ali e me dizer que estava comigo. Né? Então, tem um comentário nesse assunto que eu deixei até aqui, que eu achei muito interessante, que se chama Transforme a Dor em Solidariedade. O Chico, o maior médium brasileiro, dizia que a melhor maneira de honrar quem partiu é viver dignamente. Pratique a caridade ou faça o bem em nome da pessoa falecida. Ocupar a mente com o trabalho, no bem, ajuda a curar a ferida da perda e gera méritos que beneficiam tanto você quanto quem partiu. Bem lembrado, Silvio. Bem lembrado, verdade. O Mela, você falar mais alguma coisa? Desculpa. Não sei. O Mela colocou, né, que bancada não podemos esquecer que o sofrimento excessivo e prolongado gera obsessão de encarnado para desencarnado. Isso. Né? A Nilza fala que o apelido Big Sister, quem deu para ela foi o André Luiz Ruiz, na TV Alvorada, em 2004, e que ela fala também, a oração é a luz que nos conduz, e ela comenta que o pai dela, o querido pai dela, partiu na passagem de ano de 77, também na virada de ano, né? É marcante, né? E aí eu estava pensando aqui, né, nós estamos falando como de pais que, perda de pais, ou pessoas que passaram por um longo período e enfermidade, então você acaba, minha mãe foi assim, meu pai não foi tão rápido assim, não foi tão demorado assim, mas também caminhou de uma forma para que o descanso viesse. Mas e as perdas de parentes por mortes abruptas, né? Aquela que você não está esperando, né? Eu acho que é uma situação até muito mais complexa, né? Então, eu fico imaginando, graças a Deus eu não passei por isso, nunca passei por isso, mas eu fico imaginando, essa sim, é uma situação mais dolorida, né? Vida? Com certeza, mais dolorida. Quando um pai, uma mãe, a gente vê ele acamado, internado, e dependendo até da idade, você já está se conformando, né? Exatamente, você já está lidando com aquilo ali, né? E se fica bom para você, já é um lucro, né? E aí então você tem essa preparação, né, da despedida, diferente desse caso que o Messias trouxe, né? Nosso bate-papo, que essa perda, né? É um choque, né? É um choque muito grande. Eu acho que a aceitação aí acaba sendo um pouquinho mais difícil, mais demorada, né? Mas também não podemos deixar que isso mova o resto da nossa vida. A gente precisa caminhar, né? Uma coisa, hein, Messias, e para vocês também, né? A gente escuta muito isso, né? De que
a gente chorando aqui, né, atrapalha os nossos entes queridos, que sofrem com a gente. Mas depende da qualidade do som, do choro, né? O que eu queria dizer é assim, também você pode estar sofrendo, se esgoelando aqui, e o teu ente querido não está nem percebendo, porque está que nem, eu vou dar um exemplo, é que nem você tem um parente que está na UTI aqui, não no mundo espiritual, na UTI lá, e os médicos não deixam você visitar, porque ele não está bem. Do lado de fora, você está esperando, você está esgoelando, né? Você não vai para casa dormir, você não sabe o que, você está lá no hospital, mas ele não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque os médicos estão protegendo, né, a integridade desse ente querido, né? Sim. Eu estou falando isso porque a gente escuta muito, aqui eu falo, nós estamos trabalhando com pessoas aqui na live que são espíritas que entendem o que nós estamos falando, né, que realmente isso pode acontecer. Mas também tem aquelas pessoas que são simpatizantes e outros até leigos. E pode escutar isso e ficar assustado. Então, porque você querer não sentir a dor é uma coisa, agora não sentir é totalmente diferente. Né? Você não é um botãozinho de liga e desliga. Né? E às vezes também as pessoas ficam mais desesperadas ainda, porque está desesperado. Fala, meu Deus do céu, então eu estou fazendo a pessoa que eu amo sofrer, né? Aí você, além de se desesperar, se sente culpado do que está ocorrendo, né? Então, a gente quer deixar bem claro que não é bem assim, como o Silvio bem colocou, não é bem assim, né, o Vidal? Existe todo um processo espiritual em cima disso, né, Vidal? Sim. Como o nosso podcast, o mundo espiritual, nada é engessado. Há casos e casos, né? Nada é engessado. Como, por exemplo, um processo de reencarnação, um processo reencarnatório, ele pode ser imediato ou demorar anos e anos, né? Séculos, até dependendo do grau. Sim. Né? Da situação do espírito. Né? Ô, Sombra. Não, é o seguinte, vocês estavam falando aí que tem pessoas que estão assistindo que são espíritas e não espíritas. Esse não é espírita. O Tales, ele tá falando assim, eu ouço muito que o tempo cura tudo, mas será que cura mesmo? Ou a gente apenas aprende a viver com a falta? Opa! Eu posso emendar com aquele comentário que a Suzana mandou, né? Que a dor não pode ultrapassar a existência, né? E aí me vem a frase de Jesus, deixai os mortos enterrar os mortos. Eu levo isso para mim, né? Desculpa se eu cortei aí a... Não, imagina, mas não tem isso não. Porque eu acho que a dor do luto é necessária, é óbvio, né? Seria insensível de qualquer um, assim, ainda mais nós, né, que somos descendentes de ibéricos, né, que somos apegados, isso era essa palavra que eu estava querendo puxar, né? Somos muito apegados aos nossos, né? Para nós é bem difícil, né? Mas você tem que ter uma hora, você tem que deixar a coisa andar, né? Senão a sua vida também não anda, né? Então eu levo por esse lado. Eu levo para mim esse deixar os mortos enterrar os mortos, como isso tem uma hora que o luto tem que cessar e que a lembrança boa é a que fica. Precisa deixar ir, né? É preciso deixar ir, né? Senão... Diga, Sombra. Não, é o seguinte, agora é um comentário meu. Eu acredito que a questão da dor, ela está completamente vinculada ao teu momento, ao momento que você se encontra. Eu digo na questão da tua vida. Se você está num momento difícil, se você está passando por algum apuro, alguma aflição, se você está desequilibrado emocionalmente, é óbvio que essa dor ela vai ser muito maior e que para passar, né, para ultrapassar esse período, realmente vai ser mais difícil. Mas se você está num período bom, se você está equilibrado, se você consegue ter, né, tá tendo uma vida normal e há um desencarne de um ente querido, talvez você consiga superar de uma forma mais tranquila. Concordo. Então, não é somente, isso não é uma regra, que ele falou, não é engessado. Não é uma regra. Depende muito do teu momento. Tá? Agora, o Paulo Silva mandou uma pergunta aqui. Paulo Silva é um companheiro nosso que acompanha. Lembrando que o Messias está acompanhando aí as perguntas do YouTube e eu estou acompanhando das outras redes sociais. O Paulo está perguntando, em primeiro lugar, se vende em algum lugar essa roupa que você está usando, Vidal.
Ele quer comprar uma roupa dessa, ele adorou, e quer saber que tipo de tecido Francisco de Assis usava na época, exatamente, se era algodão, que tipo de tecido, por gentileza. Olha, essa não é uma pergunta difícil de responder, não, sabe? Eu já tive a oportunidade de estar em Assis, e lá tenha exposto o hábito original de Francisco, o hábito de Santa Clara. É lógico que não tem um padrão, mesmo porque eles viviam de doações, então eles faziam o hábito do que vinha de doação. De acordo com Eles mesmos costuraram. Eles costuraram. Os frades costuravam, às vezes mandavam costurar, pagavam também para costurar, né? Então, assim, Francisco tem um hábito que ele é todo de remendo, todo de remendo. E ele era o hábito que ele mais gostava, que foi presenteado por irmã Jacoba. Era um hábito, porque aquele hábito de cada um de uma cor diferente, cada um de um pedaço de pano diferente. Representar uma comunhão, né? Trazia para ele essa sensação realmente de pobreza, de simplicidade. Ninguém mais que Francisco amou a pobreza, né? Ele falava que a pobreza era das seus sonhos, mas a gente está saindo do assunto do podcast, então a gente não está falando aqui de franciscanismo, mas como o Zé... Eu acho que essa pergunta foi do Zé, não foi? Mas então eu vou voltar para o assunto. Não foi, não. Como eles se deparou com a morte dos pais? Francisco se deparou Olha, Francisco era um espírito muito... Eu não vou dizer evoluído, vamos dizer evoluído, né? Porque para quem acredita que ele foi o apóstolo João, então ele teve uma convivência muito próxima com Jesus. Então é lógico que essa proximidade com o mestre, com o professor Jesus, né, dava a ele uma consistência espiritual muito maior. E assim, os momentos de transfiguração de Francisco eram constantes. Ele tinha todos os tipos de mediunidade, todos, né? Ele via... Francisco só enfrentou o que enfrentou, né? A sede, a fome, o frio, a dor, a doença, porque ele tinha um amparo espiritual muito forte. Ele via pessoas que as outras pessoas não viam, né? Ele sabia se alimentar pelo ar, como se fazem nas colônias espirituais, em algumas. Tanto que existe uma história em que Francisco saiu para rezar, entrou numa gruta e ele falou para o Senhor: olha, não me chamem, não me interrompam, eu vou ficar aqui. Não me procurem, não me chamem para nada. E aí eles se preocuparam em que Francisco levasse um pão, pelo menos, e um pouco de água, e Francisco aceitou por educação, mas ele não queria levar. E aí 2 dias se passaram e nada de Francisco sair daquela gruta, e irmão Leão, lógico, ficou preocupado. Falou: poxa, não é possível, ele deve estar morto, porque 2 dias sem comer, sem nada, sem sair de lá, vou ver o que está acontecendo, por mais que ele me pedisse pela santa obediência que eu não incomodasse. E chegando lá, ele viu Francisco transfigurado acima do chão, em completa oração, e falando com alguém que Frei Leão não via, só Francisco via. Então, imagina, né, o grau de ligação espiritual que ele tinha, né? Então, não tem nem o que dizer de Francisco. Diga, Sombra. E quando o Sombra pensa assim, não é bem bom, bem? Não. É a questão dos objetos. Aqui está falando que é a Neuza que está falando, que existe um momento certo para guardar as roupas e os objetos da pessoa. Boa pergunta. Fazer isso me faz sentir como se eu tivesse apagando da minha vida e eu não consigo. Ela não consegue se desfazer das coisas. Excelente pergunta, Neuza. Isso também, eu vou tomar a frente aqui para ver se eu consigo ajudar. Isso vai muito dos nossos sentimentos, das nossas emoções, como você falou, que para nem todos é igual. Tem pessoas que na mesma semana já começam a organizar tudo e doar aos pobres, que é o que deveria ser feito realmente, porque aquela roupa serviu a nossa pessoa amada, que agasalhou, que vestiu a pessoa, então nada mais justo do que você fornecer isso ao pobre. Foi o que eu falei no pensamento de Chico Xavier. E homenagem até à pessoa, né? Isso, fazer a caridade. Mas isso vai depender do grau de entendimento que a pessoa tem.
Não, eu acho que nem entendimento, né, Vidal? Eu acho que até sobre de a vida apego, espiritual, né? Eu né? acho que você pode até ter o conhecimento, mas na realidade você tem um apego que fica, né? Você é que nem aquele filme do Ghost, que a Hope lá pega o cheque, mas não larga o cheque, né? Entendeu? Então eu acho que é uma questão de você, porque tem, sabe o que acontece na minha visão? Tem memórias, né? Memórias afetivas, as famosas memórias afetivas. Não são todas, eu acredito que até a Neuza falou, mas não deve ser todas as coisas, né? Deve ser algumas coisas, porque existe uma memória afetiva, não é nem do bem, mas afetiva, e você não quer, e às vezes o psicológico da gente acha que se você se livrar do objeto, você está abandonando a memória afetiva. Né, Vitor? Exatamente. Ó, a Creuza está falando aqui, agora eu quero ver vocês. Meu animal de estimação era como um filho para mim. E algumas pessoas minimizam a minha dor dizendo que era só um cachorro. Como lidar com o luto não reconhecido pela sociedade? Essa quem vai responder é o Frei Francisco. Que bacana. Em hipótese alguma, a gente pode minimizar a dor do outro, né? Seja ela qual for. E um bichinho, um animal, um pet, ele, dependendo da pessoa, tem o mesmo peso que um familiar. Às vezes ele só tem o pet como companhia, né? Eu perdi o meu gatinho, o Manolo, que para mim era um filho, até hoje eu penso nele. Manolo? Era Manolo o nome dele, e eu falo assim... Na casa da minha sogra temos um papagaio chamado Manolo. Olha só, Manolo me salvou num tempo assim de muita dificuldade, de problema depressivo. Eu morava sozinho e era o Manolo que era a minha força. Parceiro do dia a dia. Exatamente. Então, assim, eu sinto muita falta do Manolo. Eu acho que ele era que nem o Pinóquio, sabe? Quando ele morreu, ele virou gente. Porque o Manolo era uma coisa incrível. E, assim, a nossa irmãzinha, né, que está falando que pessoas minimizam a sua perda, né, não leva em consideração, não, né? Mas vale a mesma coisa para o ser humano. Não pode ficar nesse eterno luto, né? Como disse nosso irmão Messias, né, o luto não pode durar mais do que a existência. Né? O Mela, ele vem com uma colocação assim: orar é o calmante do coração, pois nos conecta com o familiar, nos conecta com quem partiu. Com certeza. E tem uma pergunta da Rita Rochão: e a cremação na visão espírita? Opa, boa pergunta, hein? Interessante, hein? Boa pergunta. Quer colocar, Vida? Quer comentar? Eu vou deixar com vocês essa. Eu só queria, na verdade, só para finalizar a pergunta anterior, dos animais, né? Sobre o pet, né? E... ai, meu Deus, agora deu um branco. Vamos para outra, depois eu volto nela. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui, ó. Vou fazer uma coisa diferente. Ô Sombra, sobre essa pergunta da cremação, qual é a visão de você, que é a voz do além? Não, a cremação é até dita, se não me engano, pelas pessoas do movimento espírita, ela é aceita desde que feita com 72 horas, depende muito também da forma como você desencarnou, né? Falam-se muito que, por exemplo, o suicida, né, que desencarna, para você fazer uma cremação não é recomendado, falam que não recomendam, mas essas 72 horas hoje, inclusive, são usadas pelos crematórios. Sim. Eles, naturalmente, já o fazem, entendeu? Por quê? Porque é o tempo necessário para que todo aquele fluido que ainda está ali presente, né, que ele possa ir se dissipando. Então, é absolutamente normal. A partir do momento que a espiritualidade já sabe que já está programado que ele vai ser cremado, que a família já determinou isso, a própria espiritualidade já prepara exatamente para que isso possa ocorrer sem problema nenhum. Então, aquele medo de que você vai ver fogo, que você vai sentir... Não, aquilo ali realmente não acontece. A gente escuta nos meios espíritas alguns defendendo e alguns criticando. A maioria defende, né? Assim como o Sombra falou. No caso, não tem problema, né? O Chico não quis ser cremado, né? O Chico pediu que não fosse cremado, Chico Xavier, né?
Mas aí vai de cada um, né? Eu acho que isso Eu acho que aí vai de cada um. Da forma que morreu também, né? Foi o desencarne dele. Talvez hoje, né, que está no mundo espiritual, ele não se incomodaria de ser cremado. Porque o Chico, apesar de ser muito evoluído, ele tinha os receios dele, né? Ele tinha a cultura até religiosa, né? Ele tinha a cultura religiosa, ele era muito religioso, ele trazia ainda as reminiscências que ele, né? Ele trazia, ele era muito religioso, tinha o santinho, eu tive lá, ele tinha o santinho dele e tal, né? E era altamente espiritualizado. Provavelmente esse medo que ele tinha da cremação é uma coisa que trazia com ele, né? Sim. Mas hoje, com certeza, ele tem outra visão, né, do mundo espiritual, ele tem outra visão, com certeza. Messias, tem pergunta aí. Fala. Aliás, não é uma pergunta, é um comentário. Da enchente em Santos. Da enchente em Isso, Santos. mas antes tem Susana Bosch, o corpo, ela comenta, o corpo é só uma matéria, né? Então, com relação à cremação, a gente pode respeitar essas 72 horas de alguma forma. Talvez e é um comentário meu, tá? Pelo amor de Deus, essa questão da cremação, o medo de ser cremado, né? Ou o medo das pessoas de cremarem o corpo, porque a gente sabe pela literatura espírita, em vários livros, né? Até na de André Luiz, inclusive, né? De relatos, por exemplo, em obreiros, em missionários, de irmãos nossos que ficam apegados ao corpo. Sim. Em túmulo, né? E que talvez para eles fosse, talvez não, com certeza seria um choque ver o corpo sendo queimado, talvez até sentindo a dor da cremação, né? Coisa psicológica, né? Porque ainda está muito ligado à matéria, né? Sim. Então eu acredito Messias, nessa situação. Só para completar, mesmo esses apegados, eles são assistidos e são retirados. Eles são beneficiados também. O que a gente fala, por exemplo, é aquele que é completamente perturbado. Sim. E que é o caso, que eu dei um caso, que é o caso do suicídio. Esse realmente fica difícil, porque a espiritualidade não consegue, né, ajudar naquele momento. Existe todo um processo ali que não permite isso. Mas esses que são apegados, mesmo esses, são assistidos. São sedados, né? Exatamente. Eles são sedados, entram no processo de coma, né? O semicoma. Porque tudo, como o corpo físico que está sendo consumido, e não existe mais laço nenhum, porque já foi cortado, né, o cordão de prata, o fluido vital já se dispersou, então não existe mais conexão com o perispírito. Já se dispersou. É isso. É tudo uma questão psicológica, de estar vendo e estar sentindo. Não que ele esteja sentindo. Ele tem dentro dele... Por exemplo, eu acredito assim, aquele que... Vou fazer aqui enlouquecer uma ideia. Aquele que nunca viu alguém ser queimado, né? Alguém que nunca viu uma chama, não tem ideia do que é. Não é isso? Você não tem ideia do que é. Quem que já não viu aqui uma pessoa queimada? Não, a gente já viu o filme aí, não é? A nossa vida, a gente viu o filme, o cara se queimando e tal, não sei o quê. Mas digamos que você viveu no meio do mato, lá no meio do mato lá, e não teve nenhuma experiência de ver alguém morrer carbonizado. Ele não tem essa coisa, porque o cérebro é assim, ele vai buscar informação, aí ele não sabe o que é isso, então não tem como ele analisar aquele processo. Eu penso, é uma visão particular minha, né? Então, a dor não existe, dor física e até perispiritual não existe, existe a dor psicológica. Né? Então eu acredito que é isso. Eu tô com sombra, acho que realmente é mais ou menos isso. Porque o André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, ele sentia as dores da operação que ele passou aqui na Terra, né? Sim. Tem um livro, eu não lembro o nome, mas é do irmão Jacó, né? Voltei. Obrigado. Eu sou ruim com o nome de livro, mas eu lembro. Mas não foi mal. Voltei do irmão Jacó e qual capítulo? No primeiro. No primeiro capítulo. E a folha? Não lembro. No primeiro capítulo, onde há o relato, né, do irmão Jacó, do desprendimento dele, né, e o trabalho que foi feito para o desprendimento dele. E, se eu não me engano, leva-se bastante horas, talvez, até esse prazo de 72 horas. Não sei se era esse prazo, então, mas talvez por isso criou-se essa tradição de esperar 72 horas para cremação. No Obreiros da Vida Eterna tem isso, né? Sim. Que eles vão auxiliar o desencarne de uma pessoa que, no caso desse, acho que era Dimas, ele tinha
feito o que era necessário do trabalho dele aqui na Terra, então ele estava sendo amparado pela espiritualidade. Mas foram até o cemitério acompanhando, o espírito dele foi junto, porque é no mesmo capítulo onde Chico Xavier encontra os que nós até discutimos na nossa... Os guardiões. Ah, sim. Os guardiões, e o espírito estava ligado ao corpo ainda por um cordão, e o Dimas estava bem, o Dimas foi encaminhado logo depois do sepultamento. Fala, Glória. Um outro livro que traz esse tema que é bom para a gente pesquisar, para quem nos assiste, né? O Voltei, que é muito bacana, o Obreiros, e o Cartas de uma Morta também. Bem lembrado. De Maria João de Deus. Maria João de Deus, muito lembrado. Bem, pessoal, nós infelizmente... Tem mais um só para encerrar. Então vai lá. Só para encerrar, porque a gente não tocou nesse ponto, eu acho até que foi providência divina, porque é uma questão até muito forte, delicada e forte, que é a perda de crianças, né? Morte de crianças. Mas existe um livro, para quem interessar, Nossos Filhos Não São Espíritos, desculpa, Nossos Filhos São Espíritos do... Que é muito bom, daqui a pouco não vem o nome dele, que é muito bom, que também relata, porque a gente entende que muitos deles são espíritos até muito mais antigos que nós, muito mais né? velhos que nós. Só que vieram numa situação do compromisso curto. Bom, infelizmente, nós estamos encerrando. Escute só, pessoal. Gente, semana que vem tem mais. Calma, semana que vem tem mais. Então, nós estamos encerrando. Vida maravilhosa a sua visita. Muito obrigado. Eu sei que sua agenda é complicada. Vocês já vão contar quem vem semana que vem, não? Oi? Vocês já vão falar quem vem semana que vem? Nós vamos falar já. Pode falar. E eu que agradeço, viu, Nilton? Para mim foi uma honra estar aqui com vocês, dividir essa mesa aqui, esse bate-papo, nessa troca, na verdade, né? De experiência. Ninguém aqui tem uma fórmula pronta e nem mágica. Nós estamos aqui todos aprendendo um com o outro, né? Isso é bacana. Obrigado. Sombra, quer falar uma coisa? Eu queria ler uma frasezinha aqui para fazer um resumo de tudo isso que nós falamos aqui. Tu já faz e já deu boa noite, tá? Eu dou boa noite. Para o Espiritismo, superar o luto é compreender que o túmulo não é o fim da vida, mas a porta para a liberdade do espírito, e que o amor verdadeiro mantém as almas conectadas para sempre, aguardando o inevitável e feliz reencontro. Então a gente não pode esquecer de o até breve. Assim como você está na sua situação com a sua mãe, não esqueça, existe o até breve. Tá? Mas o teu é bem longe, viu? Isso, bem longe. Bem longe. Breve que ele quer dizer não fica esperando. 3, 4 horas, mais ou menos, entendeu? Não fica esperando que é momentâneo, não. Uma boa noite a todos, obrigado pela audiência, pelas perguntas, pelos comentários. E divulguem o nosso canal, nosso trabalho que a gente está começando a fazer. Se inscreva, né? Se inscreva nas nossas redes sociais. Isso. Dê um like, adicione o sininho e receba todas as nossas... Muito obrigado, uma boa noite. Guardião dos alfarrábios, boa noite, meu querido. Boa noite ao Nilton, ao Silvio. Foi uma honra receber o Vidar aqui, né? Ainda mais paramentado do próprio uma energia maravilhosa. Eu vou falar para vocês que eu fiquei apaixonado pela tal, né? Pela cruz. Bacana mesmo, viu? Muito linda. Agradecer ao Sombra, né? Sim. Pelos comentários, por organizar a nossa live. Pelo show que ele deu, né? Explicando sobre... E fazer um agradecimento principalmente a quem esteve com a gente, a Nilza, a Maria Emília, a Suzana, o Rodrigo Mello, a Ana Maria, a Jaqueline, a Rita Rochão, e a todos que tiveram com a gente, a Celeste, a Jaqueline já falei, né? Que estejam com a gente na próxima quinta-feira, porque, como diz o Nilton, está imperdível. Sensacional. E esse podcast é nosso. Exatamente. É meu, é seu, é nosso. Sombra, boa noite, Sombra. Também quero dar boa noite para as outras redes sociais. Nosso amigo ficou com o YouTube. E a Tereza, o Cláudio, o Nilton, o Carlos, o Thales, o Cesário, a Neuza, a Creuza, esse pessoal todo. Aliás, perguntaram mais uma vez onde que vende, que ele quer comprar. Viu, o Vidar? Eles querem comprar essa roupa. Eu acho que você poderia abrir uma grife, abriria uma grife, né, para, de repente, né?
Eu estou devendo um pro Wilson Talpete. Ele me pediu um, eu falei para ele que ia mandar fazer. O que? O tal? Não, o hábito, ele pediu um hábito para usar lá. Mas é bonito mesmo, né? Muito bonito. Gente, só para lembrar que semana que vem estaremos aqui com quem? Caetano da Caridade. Orógenes Caetano. Caetano de Santos. Do Luiz Monteiro de Barros. Caetano estará conosco aqui. Orígenes. Quero agradecer a todos que entraram e também, mais uma vez, agradecer a panificadora Pinheiro Machado, que trouxe um lanche para nós. Ele estará. Vamos conhecer o trabalho da panificadora. Ele virá aqui, né, o Diego. Obrigado, Diego, você estiver acompanhando com a gente. Muito obrigado aí pelo apoio. E estamos abertos aí a novos anunciantes aí, né, para continuarmos aí a nossa tarefa. Eu queria lembrar também, ó, se você dá uma olhada aí na tela, você que está acompanhando, nós temos aqui um endereço da compra de cestas básicas. Nós estamos aqui no Ceará de José com uma defasagem de cestas básicas, estamos precisando. Coloquei para vocês aí, ó, quem quiser ajudar através do Pix, ou entregar aqui na rua Evaristo da Veiga, 266, Campo Grande, Santos. O estúdio da JM Vídeos fica dentro do Centro Espírita. É raro isso. Eu sei que acho que, se eu não me engano, no Brasil, acho que só tem 1, 2 ou 3 que estão dentro. O estúdio está dentro do próprio centro e geralmente o estúdio é fora. E isso faz parte também desse processo. E montamos com bastante carinho, né? Exatamente. E com a espiritualidade aqui presente. Isso. Um beijo no coração de todos vocês. Mais alguma coisa, gente? Não. Bom, eu vou dar o meu boa noite, né? Porque o nosso querido amigo Vidar vai encerrar com uma oração. Né? Porque tem a prece, é por isso. Exato, encerramento da oração. Eu dou boa noite a vocês, o nosso muito obrigado pela presença, pela audiência, pelo carinho. E com certeza, se Deus quiser e Ele quer, agora você precisa querer, na quinta-feira estaremos juntos com convidados simplesmente sensacional. Gente, até quinta, se Deus quiser, e ficamos agora com a oração do nosso querido e amado Vidar Santos. Então, inspirado no Newton, que eu ouvi o Newton uma vez recitando essa oração, e eu fiquei encantado. Eu falei, eu preciso decorar essa prece, né? E então eu trago, então, para a gente encerrar, a carta de Paulo aos Coríntios, né? Tá em Coríntios 13, que vai falar sobre essa ode ao amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria apenas como um sino que soa ou um sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom das profecias e tivesse tanta fé a ponto de transportar montanhas, mas se eu não tivesse amor nem caridade, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se irrita com facilidades, o amor não é orgulhoso, o amor não tem ciúme em excesso, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Quando eu era criança, eu brincava como criança, agia como criança, raciocinava como uma criança. Mas depois que me tornei adulto, deixei para trás todas as coisas de criança e passei a me dedicar às responsabilidades da vida adulta. Por enquanto, vemos Deus através de um espelho de forma muito parcial, mas um dia o veremos face a face. Um dia o veremos como somos por Ele conhecidos. As profecias são imperfeitas, nós somos imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Por ora, ficam essas 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas, a mais bela, a mais perfeita, a mais importante, a mais imprescindível, é o amor. Muita paz a todos. Que lindo. Capaz. Maravilhoso. Muito Gente, bom. mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus e até quinta, se Deus e você quiser. Até lá, gente. Até lá.